Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Deixarei aqui esta narração. Sirvo a Jesus Cristo há mais de 20 anos, como pregador do Evangelho e levita da casa de Deus. Sendo assim, ministro da Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno, a Palavra de Deus, estamos vivendo hoje em um tempo histórico, aonde verdades se misturam com as mentiras, e cabe a cada um de nós pesquisarmos tudo aquilo que estamos vendo, ouvindo e lendo, para que nós venhamos a ter uma compreensão entre o certo e errado, pois a ousadia dos maus é devido à omissão dos bons. Essas palavras são verdadeiras e urgentes nessas declarações, pois pelo menos em 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos, presos e mortos atualmente. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu. Orar pela vida e depois votar em candidatos a favor do aborto. Orar para que Deus liberte a Igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas ou que apoiam quem persegue a própria Igreja. Orar pedindo a Deus a expansão do Evangelho e depois votar em candidatos que querem fechar as igrejas. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem ideologias que destroem as famílias? Orar pedindo a Deus pelos filhos e votar em quem defende a pedofilia e ideologia de gênero? Orar para que Deus defenda os adolescentes e os jovens das drogas e votar em quem quer a liberalização das drogas. Não adianta orar como cristão e votar como ateu. Não adianta orar como evangélico e votar como ímpio, pois é um tempo de conscientização e que cada um de nós devemos pensar antes de qualquer decisão. E que Deus abençoe o Brasil e o nome de Jesus Cristo seja exaltado nessa nação. Em nome do Pai, do Filho e do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que ele esteja entre nós, hoje, sempre e eternamente. Amém. Vamos para uma breve meditação. Gênesis, capítulo 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Salmos 101, do versículo 6 ao 8. Os olhos de Deus tudo vê. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. A maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do tempo que passou. Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem servir, aos deuses ou ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o vosso Deus, segui-o. Se Baal é o vosso Deus, servi-o. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Como diz as Escrituras, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada, aonde nós devemos a cada dia se orientar como se comportar, como viver
e como decidir qualquer coisa nessa vida, devemos a cada dia pedir a orientação de Deus e colocar em prática aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, pedindo discernimento dos Espíritos, para que nós assim venhamos a decidir e se orientar pela palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, a vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, a cada dia de nossa vida, os nossos passos são registrados por Deus, conforme está escrito na Bíblia, que há um memorial, até o segredo mais íntimo que pensamos que ninguém está vendo, como não estão vendo, mas Deus tudo vê, tudo registra e tudo sonda, conforme diz as Escrituras, que Deus sonda a mente e o coração. Por isso, tome qualquer decisão orientado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a vontade do Altíssimo. Que Deus te abençoe, hoje, sempre e eternamente. Amém.